Bill Gates uma vez disse: ninguém tem culpa de nascer pobre, mas você tem toda a culpa se morrer pobre. E eu posso afirmar que se você não entender o real funcionamento da economia, você vai morrer pobre. Pode pegar todas as pessoas ricas que você conhece, empresários, investidores, todos sabem como a economia realmente funciona. Todos conhecem as regras do jogo e é isso que eu vou te ensinar hoje. Será uma aula básica de economia para leigos que vai te fazer entender isso de uma vez por todas. Ou você entende isso, ou você morrerá pobre. Veremos 4 conceitos aqui: PIB, inflação, taxa de juros e câmbio. Ah, mas eu tenho que saber disso mesmo? Tem sim, e eu vou te provar nesse vídeo começando pela inflação. O que é essa tal de inflação e como ela afeta seu bolso? Se eu pudesse resumir em uma foto para você o que é inflação, essa aqui seria a foto. Então veja que uma coca de 2 litros no ano 2000 custava R$2. Em 2008, com os mesmos R$2, você comprava agora uma coca de 600. Em 2016, os mesmos R$2 compravam uma Coca-Lata e em 2021 comprava uma Coca Mini. Eu atualizaria esse post para 2024, mas infelizmente em 2024, R$2 não compram nenhum tamanho de Coca. Isso é inflação na prática. É o aumento generalizado do preço dos bens e serviços. É por isso que cada vez que você vai no supermercado, por exemplo, a conta fica mais cara. Eu até brinco e falo que as crianças de hoje em dia estão mais fortes, porque no ano 2000, uma criança ia no supermercado com R$100 e ela custava carregar as coisas, as sacolas de tanta coisa que ela comprava. Hoje uma criança, ela vai no supermercado com R$100 e ela consegue estar carregando tudo com facilidade, porque é uma, 2 sacolinhas. Isso é inflação na prática, mas mais importante que saber o que a inflação é entender as causas dela, melhor, as causas da inflação. O que gera esse bicho-papão? É isso que a gente vai ver agora. Causa número 1, aumento da demanda sem que ocorra aumento da produção. Então, sei lá, Neymar divulgou uma marca do nada e todos os seus fãs foram correndo comprar. É um aumento da demanda repentino e isso com certeza vai fazer com que o preço suba. Caso número 2, aumento do preço dos insumos. Um exemplo, o trigo ficou mais caro. Então, a bolacha que é feita do trigo vai ficar mais cara também. Mas a principal causa, sem sombra de dúvidas, é a número 3, que é o aumento da circulação de dinheiro. E isso quem faz é o governo, com a chamada emissão de dinheiro. Mas bem, por que ele faz isso? Porque ele precisa do dinheiro. O governo tem de financiar. E para isso, ele tem algumas opções na sua mão. Opção número 1, tributação. E essa opção, os governantes não gostam muito. Por quê? Porque gera muita revolta na população. Você provavelmente já presenciou alguém reclamando que o imposto de algo tinha subido por conta de tal política. É só você ver isso que está acontecendo agora com Lula e o Haddad. Se alguém faz isso, o povo pega a raiva dessa pessoa, não vota nela e ela não se reelege. Portanto, os governantes não fazem isso na maioria das vezes. Opção número 2, se endividar. E aqui ele tem outro problema. Se ele se endividar demais, ele para de conseguir dinheiro. E o governo pensa assim: eu não posso me endividar muito não, porque uma hora a dívida fica tão grande que os investidores vão achar que eu não vou dar conta de pagar, então ninguém mais vai me dar dinheiro. Então, de novo, essa não é a forma que os governantes mais gostam. E terceiro, emissão de dinheiro. Ele vai colocar mais grana na economia. Então, pense que antes havia uma certa quantidade de dinheiro para uma certa quantidade de bens, mas depois da emissão há muito mais dinheiro para a mesma quantidade de bens que existia antes. Então todo mundo está com mais dinheiro e vai nos supermercados, por exemplo. E quando todo mundo vai aos supermercados, ou seja, gera o aumento da demanda, o que acontece com o preço? O preço das coisas sobe. É só você lembrar do que aconteceu com os preços das coisas quando os governos deram esse tanto de auxílio. Auxílio do caminhão, auxílio emergencial, teve um monte de auxílio. Só você reparar no que aconteceu com o preço. Os preços das coisas subiram. E essa é a forma que ele mais gosta de fazer, porque assim ele consegue terceirizar a culpa. A população, em sua maioria, não reconhece que o governo que está emitindo dinheiro é o culpado. E ela faz o quê? Joga a culpa nos comerciantes. Se o preço da carne aumentou, as pessoas já acham que o comerciante da carne que é o vilão e joga a culpa nele. Mas a culpa não é dele. Ele só está subindo os seus preços porque os seus custos também subiram. Aí a gente vê no jornal que o vilão desse mês é a carne, que subiu muito de preço. Não, cara. O vilão não é a carne, é o governo que injetou mais grana na economia. E para você aprender de uma vez por todas a acompanhar a inflação, saber se ela está subindo, se ela está caindo, olhe para
o IPCA. O IPCA é calculado pelo IBGE e ele é considerado a inflação oficial do Brasil. De maneira resumida, o IPCA mede a variação do custo de vida da população. Se o IPCA sobe, isso quer dizer que o custo de vida da população aumentou, que o preço das coisas subiu. E se o IPCA caiu, quer dizer o contrário. É tão simples quanto isso. Inflação, então, muito fácil. Vimos aqui o conceito, causas e como se mede. Agora vamos falar de taxa de juros. Muito se fala disso, mas pouquíssimas pessoas realmente compreendem o que é a taxa de juros de verdade. Eu gosto da seguinte definição. A taxa de juros nada mais é do que o custo do dinheiro no tempo. É nada mais do que uma porcentagem que você paga ou recebe em empréstimos de dinheiro. Vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro. Se você chega para uma pessoa desconhecida ou para um banco e fala assim, me empresta R$1.000, o que o banco e a pessoa vão dizer? Claro, te empresto sim, mas eu só te empresto se você me devolver todo o meu dinheiro que eu te emprestei, mais uma taxa de juros de 5%. 5% é só um exemplo, mas você percebe que 5% é o custo que o dinheiro tem? Porque nem o banco e nem a pessoa desconhecida vão aceitar te emprestar esses R$1.000 de graça, porque elas não são Papai Noel. Isso não se trata de uma doação, se trata de uma negociação. Então, o banco e essa pessoa vão querer o seu dinheiro de volta. E de volta maior, né? Nesse caso, ele votaria 5% maior. Então, taxa de juros é o custo do dinheiro. Se lembra disso aí. Só que existem várias taxas de juros, né? A gente tem a taxa do cartão de crédito, taxa do consórcio, taxa do financiamento. E muitas pessoas pensam assim, qual que é a lógica delas subirem ou descerem? Por que elas fazem isso? E elas fazem isso porque todas as taxas de juros seguem uma taxa chamada taxa Selic. É um nome que muito provavelmente você já escutou falar, mas dificilmente já te explicaram o que ela é na prática. E a taxa Selic nada mais é que a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela é como se fosse uma mãe para as outras taxas. É como se ela fosse uma taxa mestre de todas as taxas de juros que existem no Brasil. E é a taxa mestre porque ela impacta muito as outras taxas. Por exemplo, se a Selic subir, todas as outras taxas de juros tendem a subir também. Ela é um parâmetro para as outras taxas, entendeu? Ela é quem dita o ritmo das outras. E essa taxa mestre, a taxa Selic, é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária. Desse comitê fazem parte vários caras e caras e eles se reúnem a cada 45 dias para definir o que vai ser feito com a taxa Selic. Então, a cada 45 dias, essas pessoas vão se reunir e vão se decidir se a taxa mestre vai aumentar, se vai diminuir ou se vão manter ela igual. E você deve estar se perguntando, né? Por que as pessoas se reúnem a cada 45 dias? Por que elas não fazem isso, sei lá, uma vez no ano? E a resposta para essa pergunta é a seguinte: a taxa Selic é o principal instrumento para combater a inflação. E como que ela faz isso? Vamos lá que eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar muito fácil de você entender. Pensa que você é dono de uma empresa e a taxa de juros subiu. Agora não compensa muito mais para você fazer empréstimos, por exemplo, para comprar equipamentos novos ali para sua empresa, porque você vai pagar mais caro com a taxa de juros altos, concorda? Então você não vai fazer investimentos na sua empresa porque isso não vale a pena no momento. Agora, pense que você é só um consumidor normal, não é um empresário dono de empresa. Com a taxa de juros alta, fica mais caro de você comprar, por exemplo, uma geladeira, uma moto, um telefone, porque os juros altos vão deixar a parcela mais cara. Então, muito provavelmente, você não vai mais comprar aquilo. Então, se as empresas estão investindo menos e os consumidores estão consumindo menos, o ritmo da economia também vai ser menor, já que as pessoas não estão mais comprando as coisas. E com isso, o que vai acontecer com o preço das coisas? Demanda diminuindo, o preço das coisas também vão cair. E se o preço das coisas cai, o que cai também? A inflação. Exatamente. Esse exemplo todo que eu te falei aqui serviu para te mostrar esse ciclo que acontece, que se resume em taxa de juros aumenta, inflação cai. Veja essa imagem aí que resume tudo isso. A inflação aumenta, o Banco Central, ou seja, o Copom, lembra? Os caras e caras que se reúnem a cada 45 dias, vão aumentar a taxa de juros, o crédito vai ficar mais caro, isso vai gerar menos empréstimos, o consumo vai ficar menor e a demanda vai se diminuir. Com isso, os preços vão parar de subir ou até vão começar a cair e vamos ter uma redução da inflação. E se você está com dúvida se isso realmente acontece na realidade, se realmente é prático, é empírico, veja esse gráfico aqui e perceba que todas as vezes que a inflação ficou muito alta, exemplo de 2021, o que fez o Copom? O Copom aumentou a taxa de juros para conter ela. É só você reparar aqui, ó, no que acontece em 2021. A inflação vem aumentando muito e a taxa Selic começou a disparar. Depois que a taxa Selic
Passou a inflação, o que aconteceu com a inflação? Começou a cair. Isso explica também porque sempre tivemos altas taxas de juros no Brasil. A gente sempre teve uma taxa de juros muito alta, justamente porque a gente sempre teve também um histórico de altas inflações. Veja, por exemplo, esse gráfico aqui. Veja que a taxa Selic sempre ficou aí na casa dos 2 dígitos, o que é algo bem alto, principalmente se a gente comparar com as maiores economias do mundo. Então veja que não tem nada de difícil da taxa de juros também, tá ok. E para o vídeo não ficar tão longo, eu separei ele em 2 partes. Na próxima parte tem explicação de câmbio e PIB. Espero que tudo tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida, me mande aqui nos comentários. Tamo junto, muito obrigado.